Olá, pessoal! E no episódio de hoje temos uma figura ilustre, Dr. Gil Ortuzal, que está aqui com a gente, o advogado das celebridades. Então, o tema de hoje no nosso episódio do podcast Sem Juridiquês é como ele se tornou o advogado das celebridades. Então, fiquem ligadinhos, ativem os sininhos para não perder nada dos próximos episódios e mandem para a gente também dicas do que vocês querem ter aqui com a gente. Quem vocês querem ter, quais são os convidados, falem para a gente que a gente quer interagir com vocês. Gostaria, doutor, de agradecer a sua presença mais uma vez, ter aceito o nosso convite de estar aqui no podcast hoje. E queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história. A minha trajetória para chegar a ser advogado dos famosos, ela começou lá atrás, na infância, né? Eu até comentei com a sua produção, com a jornalista que cuida do podcast, que eu era noveleiro. Desde criança eu adorava assistir novela, eu gostava de ver a interpretação dos atores, das atrizes, e esse universo sempre me chamou a atenção. O show business sempre me chamou a atenção. Tudo, na área da música, do cinema, da televisão. E no decorrer do tempo, da minha adolescência, eu decidi que eu ia fazer cinema e TV. Eu queria fazer a faculdade de cinema. Então, eu sempre vivi nesse meio dos artistas. De alguma forma, eu acabei sendo perseguido e perseguindo o mundo dos famosos. Eu me recordo que, já na adolescência, na transição da adolescência para a fase adulta, eu gostava das revistas que falavam dos artistas, da revista Manchete, em especial. Era como se fosse a revista Caras de hoje, né? Então, ela tinha lá as celebridades, os famosos, na casa deles, as viagens que eles faziam. E esse mundo sempre me fascinou. O que me permitiu que eu fizesse depois a faculdade de Direito, fizesse pós-graduação em comunicação. Eu fiz cinema e TV na Casper Libero, onde eu conheci diversas pessoas ligadas à área. Meu professor era um dos roteiristas de novela da Globo. E alguns alunos eram atores, atrizes, trabalhavam em produções de programa de TV, e aí eu fui conhecendo esse universo e fazendo conexões muito interessantes. Então, a partir desse momento, foi se construindo um caminho para esse objetivo que eu tinha, e eu uni o direito com a comunicação e acabei advogando para alguns artistas, que foi indicando para outro, e hoje eu tenho aí uma carteira bem interessante de celebridades famosas, hoje influencers, né? Então, minha carreira se pautou nisso. Olha, que interessante. Então, realmente uma trajetória bem diferente, né? Porque, em regra, o advogado, ele não é tão conectado com a mídia, né? E, na verdade, você, desde muito pequeno, já tinha em você essa ideia, realmente, de que esse mundo já te pertencia, né? Então, você se conectou com ele, realmente, desde muito jovem, né? E o que é interessante, assim, quando eu era pequeno, todo esse universo era só da telinha, da revista. E quando você conhece o artista, eu falei, será que eu vou ficar deslumbrado, né, de estar com alguns artistas que eu já estive com diversos artistas em diversas ocasiões, Luciano Huck, Ana Maria Braga, Jô Soares, os artistas que são meus clientes hoje, Mara Maravilha, Antônio Fontinelli. E aí você perde aquela coisa de ficar deslumbrado. Não, ele é um ser humano. E eles são fantásticos, fantásticos. Então, assim, cada um tem sua personalidade, a maioria é personalidade forte, mas eu consigo me espelhar naquele artista. Eu nunca quis ser um artista, mas eu sempre quis participar desse meio. Sempre me fascinou de alguma forma. Então, isso me ajudou muito. Eu falo o seguinte, quando você vai advogar, a doutora advoga na área trabalhista, né? Sim. Com excelência, uma referência muito grande. Então, a doutora conhece muito do empresário, muito do empregado e do empregador. É um universo diferente. Você conhece as dores dele, sabe que a lei trabalhista, ela muitas vezes foi paternalista, agora mudou, então está mais para o empregador. Eu conheço de vaidades, eu conheço de purpurina, eu conheço de colunismo social, do brilho e hoje dos barracos, né? Nós vamos falar sobre isso, né? Exatamente. Eu sou criminalista e o que envolve muito nesse meio? Os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Isso é o que mais predomina no mundo artístico. Mas isso não é o forte. Isso é o cartão postal do meu escritório. Entendi. Porque nos bastidores nós temos a parte extremamente
complexa, mais comprometida, falo mais séria no sentido de que nós estamos trabalhando com liberdade, com a vida da pessoa, com situações como uma pessoa ser processada por cometer um crime contra a vida. Né? Fiz recentemente um júri, então muda, tira os holofotes dali e vamos partir para uma coisa muito mais complexa. Mas é isso, a advocacia ela usa isso daí como um pano de na verdade, o cartão postal mesmo, né? O escritório, ele é advogado dos artistas, mas não só dos artistas. Sim. Não é o principal. Tem casos também tão grandes quanto que você atua com pessoas que não são artistas, né? Muitos, a maioria. Uhum. A maioria. O que faz barulho, o que chama atenção são os artistas. Mas o forte do escritório não são os artistas. São a área civil, a área de família, muito difícil, desgastante, e a área criminal, que envolve júris, organizações criminosas. É uma complexidade muito grande, por isso nós temos que ter um time altamente qualificado. Que legal. E, doutor, quais são os clientes famosos que você atende atualmente? Você pode contar para a gente, pode dar um spoiler aí de alguns nomes. Tem algumas outras perguntas sobre clientes famosos que a minha produção me contou que eu quero te perguntar. Eu queria saber se você pode contar alguns nomes para a gente de clientes que você atende, clientes que você já atendeu. Olha, doutora, essa é uma questão bastante ética e eu acho muito interessante, né? Muitos artistas que eu atendo e que eu já atendi, né? Mas assim, que eu atendo até hoje, começaram da seguinte forma: olha, doutora, eu vou te contratar, mas eu não quero que ninguém saiba, não quero que vá para a mídia. Eu não tenho interesse, não vou. Até recentemente é o caso da Mara Maravilha com o Carlos Aguiar. Um caso da Luciana Gimenez, não vou falar da outra parte quem é, mas é uma das pessoas mais famosas desse país. O combinado não vamos falar nada. Aí vaza na mídia pela outra parte. Entendi. E geralmente são pessoas extremamente conhecidas, famosas e tal. Então, assim, no caso da Mara, não é uma situação diferente. Mas acaba saindo na mídia, então, desses casos eu posso falar. Né? Eu posso falar Antônia Fontinelli e a Mara Maravilha são hoje as principais clientes mais ativas em processos e tudo. Mas nós temos influencers como a Pétala Barreiros, a Ianca, o Thiago Ramos. O Thiago ficou 6 meses na Europa agora. Ele foi jogar futebol na Espanha. Eu consegui... Atuo na área de direito esportivo também. Nós temos contato fora do país. Então, assim, eu advogo para um time na Espanha e eles têm academias em outros locais. Então, assim, quem tiver interesse em jogar, ter uma experiência na Europa como jogador a partir dos 16 anos, existe essa possibilidade, que poucas pessoas sabem. E não vai jogar num time da primeira divisão, mas vai ter uma experiência na Europa. O Thiago já era jogador, ele foi para lá. Olha, ele é uma pessoa fantástica, de um coração bom caráter, sempre massacrado pela mídia, pelos sites de fofoca, por conta do relacionamento dele com a mãe do Neymar. Mas é o que ele fala, né? Se ele faz mal para alguém, ele faz para ele mesmo. Só que ele é sempre criticado. Quem está na mídia, está na vitrine, está ali para tomar pedrada. Então, eu tenho vários artistas que eu advoguei. O Liminha do SBT, não advogo mais. São vários. Outros que eu não posso falar. Tem outros muito conhecidos, mas eu não posso falar porque existe uma cláusula de confidencialidade. Eles podem falar de mim, mas eu não posso falar por essa cláusula. A partir do momento que eles falam de mim, e isso vai para a mídia, aí eu posso falar. Entendi. Quando tem publicidade, então tem você publicidade, acaba não tem podendo problema. falar. Sim. Até porque, na verdade, doutor, eu soube por fontes aí indiretas que até pelo fato do doutor também ser uma celebridade, um advogado celebridade, você foi citado, por exemplo, pela Ana Maria Braga no programa dela, né? Verdade. Você pode contar essa experiência pra gente? Não sei se você se lembra dela, mas dessa experiência, mas você foi citado por ela 2 vezes no programa dela, né? Doutor, nossa, esse caso é muito antigo, foi muito legal e uma surpresa para mim. Aliás, sua produção é muito boa, você tem uma jornalista, a Aline, um grande abraço, viu, Aline? Parabéns pelo seu trabalho. Fez uma
uma pesquisa bem interessante na minha vida, né? Da Ana Maria, foi uma ocasião de um crime de tortura contra crianças. E ela colocou a minha imagem no programa, citou a situação, recebeu os pais das crianças no programa e falou, olha, tem um advogado, né, tá pedindo a liberdade dessa pessoa que está sendo acusada. E depois ela acabou sendo libertada e absolvida. E a Ana Maria colocou de novo a minha imagem e fez um comentário respeitoso, né? É o papel do advogado. Não quer dizer, aí nós vamos falar de uma outra situação lá na frente, quem que julga as pessoas? A internet, né? O tribunal da internet. Você acaba sendo exposto sem saber se aquilo é verdade ou não. Você não absolve um cliente que cometeu um crime de uma forma mentirosa, né? Tem perícia, né? Então, nós temos que trabalhar com peritos, com as provas reais, são diversos tipos de provas, né? Testemunhal, o próprio depoimento da vítima, e nesse caso nós conseguimos absolvê-la. Depois eu quero falar sobre isso, questão do júri, que aí é um instituto extremamente democrático, em que a pessoa mesmo culpada ela pode ser absolvida. Depois eu falo melhor sobre isso. Olha, muito interessante isso. E eu queria saber também o seguinte, você acredita que as redes sociais, elas impulsionam a troca de farpa, por exemplo, entre famosos e pode, inclusive, gerar um nicho maior, inclusive, para o advogado que trabalha nessa área já atendendo clientes famosos, ou mesmo que pretende ingressar para esse mercado de clientes famosos? Sim, totalmente, né? Com esse mundo virtual que nós vivemos, hoje se propaga de uma forma absurda e numa velocidade incalculável qualquer situação que você coloque. Principalmente isso que eu falei dos crimes contra a honra, né? Você vai lá, difama alguém, calunia alguém, e aquilo... daqui a pouco cai na rede, uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores, ela vai lá e compartilha, e a coisa toma uma dimensão incontrolável, absurda, que você cria assim, nesse ecossistema uma série de coisas boas e ruins. Então, eu vou falar para os advogados que estão iniciando. Se você quer atuar nessa área criminal, não só com relação aos artistas, mas com relação à internet. Hoje, muitos advogados, né, nós sabemos, eles estão fazendo do seu escritório, o seu escritório virtual, da internet, o seu próprio negócio. Então, ele acaba tendo, com esses milhares e às vezes, milhões de seguidores, uma renda que, às vezes, é muito maior do que os próprios honorários dos clientes. Então, é uma área bem interessante para ser explorada. E tanto é que a dimensão tomou um tamanho tão grande que as penas para os crimes contra a honra agora modificaram, elas triplicaram. Por quê? Porque antes você está num barzinho, vai lá, xinga alguém ou difama alguém e só aquelas pessoas que estão ali sabem, é um crime. Quando você coloca na internet, aí você criou uma situação que se perde o controle, então se justifica esse aumento de pena. Entendi. Isso é recente. E inclusive, doutor, até pegando aí um gancho no que o doutor falou agora para a gente, o advogado que vai advogar nessa área e que vai atuar diretamente com a celebridade, ao mesmo tempo que ele pode ter uma carreira muito promissora, igual o doutor que está há muito tempo na área, tem muitos clientes celebridade, ele tem que também tomar muito cuidado, porque muitas vezes um deslize dele com uma falta de ética, por exemplo, ou mesmo com aquela emoção de estar advogando para uma pessoa famosa e falar algo que realmente ele não podia falar por uma questão contratual ou por questões éticas, podem atrapalhar não só o contrato que ele tem com o cliente, mas com a carreira profissional dele, né? É muito difícil, muito difícil. Então, assim, eu atribuo um pouco do sucesso que eu tenho nessa área o fato de eu ter feito comunicação. O fato de eu já gostar desse mundo desde da minha infância, né? É muito difícil você lidar com a imprensa e eu tenho essa facilidade que surpreende muitos jornalistas. Eu vou falar uma situação que aconteceu no meu escritório, já aconteceu várias vezes a mesma coisa, de fazer
de fazer uma coletiva de imprensa. Então, tem uma situação de uma cliente minha que foi presa, e foram todas as redes de televisão no meu escritório. Todos. Bandeirantes, Globo, SBT, Record, e foi link ao vivo, e eles avisaram. E aí, quando chegaram no escritório, eu estava lotado de jornalistas, eu falei assim, olha... Falei, primeiro me dirigi, estava na minha frente a jornalista da Globo, todos com microfone e tal, mas as câmeras desligadas, né? E eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou alocar vocês em salas diferentes, minha cliente vai dar entrevista para um aqui, depois vocês podem falar com outro advogado da minha equipe, e eu organizei e tal, e a jornalista da Globo falou assim, e todo mundo em silêncio, né? Aí ela falou assim, o senhor é advogado? Eu falei, sou advogado. O senhor é advogado dela? Ela falou, nunca vi um advogado tratar tão bem os jornalistas e coordenar uma equipe dessa forma. Geralmente o advogado ele vem com medo, ou vem com arrogância, ou não vai falar, eu só vou falar com exclusividade para tal. E o senhor tratou como se o senhor fosse um diretor de todas as TVs. Eu falei assim, puxa, é verdade. É porque eu já trabalhei na comunicação, já trabalhei em produtoras, já trabalhei nos bastidores de televisão. Então, eu estou falando com vocês, mas de uma forma respeitosa. E quando a imprensa ia lá, o que eu fiz? O que vocês fizeram aqui. Eu fiz uma mesa de café, um breakfast, e deixei todo mundo bem à vontade para que eu trouxesse também a empatia da mídia para mim, porque meu caso era extremamente grave, desfavorável à minha cliente. Olha. E eu trouxe a mídia para o meu lado. Então, isso também era uma estratégia processual Sem também, dúvida, né? exatamente. Que legal. Exatamente. Parabéns, doutor. Eu acho que esse é um exemplo para vocês que querem atuar na área criminal. Enfim, eu falo pela área criminal. Tem que ter estratégia. Você tem que conhecer de gente e do profissional que você está lidando. Perfeito. E a gente sabe que essas questões que envolvem famosos, a gente sabe que muitas delas são trocas de farpas, questões que mexem muito no íntimo, muitas vezes, daquele famoso, envolve ali a vida pessoal. E, assim, falando agora como advogados, a gente sabe que tem situações que extrapolam o jurídico e fogem um pouco para uma questão pessoal. Sim. Então, muitas vezes, a gente sabe que a gente não está discutindo o direito em si, mas sim uma questão muito mais pessoal. Para você acredita que nessas situações o acordo seria o melhor caminho, tentar apaziguar a situação por meio de uma composição amigável, ou você entende que o acordo não seria um bom caminho? Bom, eu sou a favor do acordo sempre, em todas as circunstâncias. Todo mundo perde numa demanda judicial. Todo mundo perde. Além do desgaste emocional, né? Vamos falar do caso da Larissa Manoela. Quanto custou a paz dela? 18 milhões? Né? Então, é complicado. Eu sou a favor de acordo, sempre busco o acordo, sempre faço uma proposta de acordo. Todo mundo ganha e perde. Né? O acordo é o acordo. Agora, eu costumo falar que eu faço uma advocacia artesanal. Né? É o que fala, foge do mundo jurídico e vai para o lado pessoal. Então, o cliente, não, porque eu quero brigar, eu quero brigar, eu quero brigar. Então, assim, o que eu acho importante dessa advocacia artesanal? Olhar no olho do cliente, calçar o sapato dele, tentar fazer a caminhada que ele fez para saber que dor que ele sente ali. Por que ele está insistindo tanto em algo que pode ser resolvido num acordo? Mas ele quer brigar, ele quer sofrer, ele quer que o outro sofra, ele quer partir para o litígio mesmo. Então, assim, o importante do advogado, isso pela minha experiência, é assim, você tem por obrigação de falar para o cliente os riscos que ele corre. Primeira coisa. Olha, você tem quanto de chance para ganhar esse processo? Você tem 90% de chance. A não ser que venha algo inovador da outra parte. Né? Inovador no direito. O seu direito é esse. Então, você tem chance. Vamos lutar? Vamos lutar. Olha, você tem 40% de chance. Ele tem um pouquinho mais de vantagem que você. Faça um acordo. Porque se você arriscar, você pode perder e você vai pagar sucumbência, vai ter um monte de problemas. Eu falo para o cliente sempre assim, leia a minha cartilha, escute o que eu tenho para te falar, saiba dos riscos. Agora, é por sua conta e risco. Então, você divide a responsabilidade com o cliente, porque depois ele perde a ação e aí ele vem culpar o advogado. E ainda acontece, mesmo você falando, o cliente, ele insiste, depois ele fala, doutor, mas você deveria ter... Não deveria nada.
Nada. Olha, um conselho que eu dou para os advogados que estão começando é assim, sempre que você for para uma audiência e o seu cliente contar um monte de coisas que você fica em dúvida, reduza a termo, fala, assina aqui. Ou grava o que ele está falando e fala, eu vou gravar, tá bom? Então, assim, eu aprendi isso apanhando e ouvindo os mais velhos, os mais experientes. Vou contar uma situação que aconteceu, sem falar do cliente, obviamente. O cliente quis se separar porque ele casou pela terceira vez com uma mulher que já tinha um filho adulto, e ele foi morar junto na casa dele, e esse filho era usuário de droga. E aí começou a sumir as coisas de dentro de casa. E ele falou para ela, se você não mandar seu filho embora daqui, eu vou ter que separar. Eu te amo, mas eu vou ter que separar. E ela falou, não vou tirar meu filho daqui. Nós separamos. Doutor, mas é o seguinte, ela também dá uma fumadinha. Ela dá uns traguinhos. Ela toma umas biritas lá, tal, não sei o que. Tá bom, fui para a audiência e falei, excelência, inclusive, ela... Aí o meu cliente falou assim, eu não falei nada disso, não. Olha. Como não? Falei, excelência, se for me dar 5 minutos, eu preciso falar com o meu cliente. Porque a mulher falou assim, se você falou isso, eu vou te processar. Eu falei, excelência, se for me dar 5 minutos só para acalmar os ânimos, para falar com o meu cliente fora da sala? Pois não. Saiu da sala, chegou no corredor, eu falei, cara, você falou isso para mim. Eu falei, mas eu não posso falar para ela. Eu falei, bom, então você vai criar um problema para mim, porque agora ela pode me processar. E eu não vou sair daqui de mentiroso. Então nós vamos chegar lá, você já faz um acordo, já fala que vai dar para ela os porquinhos, as galinhas e os baseados dela, o que você quiser, e me tira dessa situação. Então é importante você gravar. Eu não contei a história certinha para não identificar o cliente. Claro. Mas é mais ou menos isso, só para ilustrar situações que você pode se envolver e se prejudicar. Então é importante que você fale para o cliente, olha, a situação é essa, o risco é esse. E quando ele falar alguma coisa, você pergunta para ele, você tem prova? Ou então eu vou reduzir a termo aqui, a responsabilidade é sua. Porque ela poderia processar ele. Falar, olha, eu vou fazer um exame toxicológico, eu quero que você prove agora que eu sou usuário de droga, que eu bebo, que é isso, que é aquilo, e senão eu vou entrar com uma ação de dano moral contra você. Então, olha a situação que a gente entra. E aí muitos advogados falam, vou desistir da advocacia. Que negócio maluco é esse, né? Cheio de armadilhas. Exatamente. Eu falo muito isso lá no escritório, inclusive, para minha equipe, que sempre que a gente percebe que o caso, assim, o cliente conta uma história que mexe muito com questões pessoais e acusações que podem gerar ou um dano àquela pessoa, a parte contrária, ou mesmo uma comunicação de suposto crime que pode gerar uma comunicação falsa de crime, Sim. eu sempre redijo a termo e a pessoa assina em conjunto com o advogado que fez o atendimento, ou se for uma inicial ou uma defesa, ele assina em conjunto com a gente a defesa, para a gente se certificar de que realmente as falas são dele, porque o advogado ele fala em nome do cliente, Sim, né? Exato. Então, quando a gente tem essa situação, a gente traz para a gente realmente essa responsabilidade, né? Sim, importante. E foi bem colocado pelo doutor essa questão de trabalhar com a probabilidade de êxito com o cliente, justamente porque assim ele já está vivendo aquele momento que, além de ter, muitas vezes, tido uma questão de ordem pessoal, está se sentindo moralmente ofendido no seu íntimo ali, só que muitas vezes ele vai para o processo com aquele íntimo ferido e ele não entende que tem técnicas e tem situações e que no direito que a gente fala a gente precisa provar, né? E que muitas vezes a probabilidade de êxito dele é menor do que da outra parte. Sim. E aí ele teria uma segunda frustração. Então, ouvir o profissional e perceber que o profissional, olha, 40% de chance para você, vamos fazer um acordo. É muito melhor do que ele ter uma segunda frustração. A primeira de ter vivenciado aquela situação e a segunda de depois aquela pessoa ainda ficar, olha, eu saí vitorioso do processo, né? Doutora, eu acho assim, o acordo, nós vamos ficando craque, né, no acordo. Porque, assim, são muitas situações que a gente vê que o cliente se prejudica. Então, assim, eu vou me gabar disso, eu sou bom para fazer acordo. Sou bom para fazer acordo. Porque eu sou muito detalhista, eu sou minucioso. Eu tenho tantos casos complexos, casos absurdos de fraude em inventário, casos que envolvem de empresas, compliance, etc. Então, assim, você fazer um acordo, você tem que ir lá e colocar na ponta do lápis. Olha, essa prestação de contas aqui é de 2 milhões. Tá errado.
Onde foi parar esses 2 milhões? Não, tá aqui, doutor, tá aqui, olha. 18 mil foi para consertar o carro da firma, da frota aqui e tal, não sei o quê. Eu falei, e trocou o quê? Cadê a nota da empresa? Cadê a nota da mecânica? Vamos ver se foi 18 mil mesmo. O que é isso? Então, assim, esses detalhes, às vezes num detalhe, você cria uma situação que chama para você, que te permite barganhar uma coisa maior lá na frente. Só que isso é estratégico. Sim. Né? Porque às vezes o cliente ele não enxerga, ele só enxerga números ou a própria vaidade dele, e ele quer por uma questão, é mais pela minha moral, não é pelo valor. Então, você tem que saber fazer os acordos. E eu costumo fazer casos mais complexos. Vou te explicar como é que uma das situações que me fez aprender acordo. Eu tinha um inventário muito difícil. 5 herdeiros e cada um tinha um advogado. E aí, foi muito interessante. Cada um tinha um advogado. Eu conversei com um advogado muito experiente da área. Não era nem colega meu. Consultei ele. Falei, doutor, estou numa situação assim, ninguém se entende, cara. E assim, eles estão perdendo dinheiro, tem fazenda, não tá produzindo, tá atrapalhando o negócio de todo mundo, tá empobrecendo o inventário. Por quê? Por causa de picuinha. Aí ele falou assim, doutor, faz o seguinte, atravessa uma petição propondo uma audiência de conciliação. Falei, não, mas está no meio da briga. Doutor, faz isso. E na audiência no dia da conciliação, você tenta apaziguar. Você é bom nisso. Aí ele me deu várias dicas. Chegou no dia da audiência, aí o pai, né, o inventário era da mãe, o pai chegou na audiência e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, meu 50% eu não abro mão. O restante, cada um divide o seu. E tem muito dinheiro em conta. Esse dinheiro eu tenho 80 e poucos anos, eu vou gastar da forma que eu quiser. A juiz falou assim, mas o senhor não quer aproveitar? É muito dinheiro, né? Já faz aqui uma doação, alguma coisa. Brincou com ele e falou assim, eu não vou dar nada para ninguém. Eu vou gastar tudo. Eu falei, que legal. Mas eu aprendi com isso o quê? Como que você conseguiria reunir todo mundo? Como que você, todas as partes, para discutir uma possibilidade de acordo? Nós fizemos um acordo naquele dia. Olha. E aí todo mundo falou, poxa, doutor, como é que você conseguiu? E tinha a vaidade dos próprios advogados. Um não gostar do outro. Ah, doutor, não gostei da forma como o senhor peticionou, falando do meu cliente e tal. Eu falei, vamos resolver? Então, assim, o acordo, você só vai ficar bom quando você começa a fazer vários e passa por essas adversidades. Eu falo que, assim, o acordo é... Assim, porque o direito, ele tá nos detalhes, né? Então, você pegar esses detalhes e a gente mostrar para o cliente que, assim, no acordo sempre tem aquela ideia de que quem recebeu acha que recebeu pouco, quem pagou acha que pagou muito, né? Exato, sim, então, sim, a pessoa entender que se cada um ceder um pouco, o acordo vai ser sempre o melhor caminho, né? Sim, porque é uma forma de resolver um litígio e, assim, menos dolorosa. Porque o processo ele é moroso. Igual você deu esse exemplo. O patrimônio dele estava perdendo valor. Por uma briga que não era mais jurídica, era muito mais pessoal já, né? E o emocional, né? E a paz de espírito. Cada um pegou a sua parte, está feliz e está tudo certo. Que legal. E agora vamos falar, então, na contramão disso. E quando o cliente não ouve os seus conselhos, não segue as suas orientações, como você tenta lidar com isso? Então, assim, a gente sabe que muitas vezes o cliente, você transmite a orientação, faz toda a orientação, ou às vezes, até mesmo num caso, por exemplo, que vai para a mídia, você pede para ele não dar declarações inicialmente, e ele vai lá e já faz alguma declaração pública que pode impactar no processo. Como que você lida com essas situações no seu dia a dia? Primeira coisa, por cautela, eu rezo a cartilha para o cliente. E deixo bem claro, se você fizer isso, responsabilidade sua. Eu vou tentar consertar, mas responsabilidade sua. Então, de vez em quando, você vê uma nota de esclarecimento minha com relação a algum cliente. Agora, tem situações que eu tenho que desistir do cliente, porque ele é indomável, não sei nem se eu posso falar essa palavra, mas é indomável. Doutor, não quero saber. Então, é difícil. Agora, eu tenho situações também que aconteceu comigo, do cliente falar antes da audiência criminal, falar assim, doutor, tem alguma possibilidade de eu ser preso? Eu falei, de forma nenhuma, cara. Nenhuma. Ele foi preso. Por quê? Porque ele mentiu. Aí, o que eu faço? Saio da audiência e falo, olha, você perdeu o seu advogado e perdeu o seu dinheiro, cara. E quem vai te visitar na cadeia vai ser outro, porque sua família vai contratar.
porque você falou para mim uma coisa e aqui é outra. Então, a casa caiu. Você subestimou a justiça. E a dica para quem está assistindo o podcast Sem Juridiquês é nunca minta para o seu advogado. Minta para todo mundo, mas não minta para o seu advogado. Tudo a gente tem que achar um jeito, né? Errar é humano. Calma. Às vezes é muito melhor você reconhecer seu erro, pagar pelo seu erro e dar um basta naquele sofrimento do que você querer se matar. Então, procure um advogado. Né? Por exemplo, vamos falar aqui, uma empresa está com dificuldade financeira e aí ela tem que dispensar 10 funcionários, mas ela não consegue pagar as verbas rescisórias e tal. Não vai se matar. Procura a doutora. Doutora, eu estou nessa situação. E agora? Eu não tenho condições. Não vejo saída para a minha empresa. Calma, calma. Nós vamos achar uma saída. Exatamente. Vamos fazer uma recuperação de crédito? Exatamente. Todo problema tem saída, né? Eu falo que o único realmente que não tem é a morte. Então, assim, atentar contra a própria vida não vai resolver o problema, né? Fechou com chave de ouro essa pergunta. E o advogado guarda realmente um segredo, como no padre na confissão, né? Então, por isso que a gente tem que realmente preservar a intimidade do cliente, né? Eu falo bastante isso também no escritório, faz parte da política interna da minha equipe, eles sabem. A gente tem um manual interno que fala sobre o sigilo, porque realmente a gente sabe que a partir do momento que o cliente confiou aquilo pra gente, a gente realmente não pode, em hipótese nenhuma, revelar aquelas informações, né? Porque elas foram realmente entregues pra gente em confiança, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É isso aí. E hoje, doutor, ao se ver como um advogado de celebridades, um advogado também muito famoso, qual é a dica que você dá para um advogado criminalista? O que um bom advogado criminalista deve ter na sua visão? O que você pode dar de dica para esse profissional que se inspira no doutor, que te vê como um motivo de inspiração? Eu penso que para ser um bom criminalista, você tem que ter mais ouvido, ouvir mais, falar menos. Dá tempo para você pensar estrategicamente em defesa ou também em acusação, quando você é assistente de acusação. Nós tivemos um caso de um júri que nós conseguimos a condenação do autor de 2 homicídios, uma condenação de 85 anos. Então, assim, o que é importante? Você ouvir mais do que falar, se espelhar, se inspirar e ouvir os mais velhos, procurar ajuda de colegas, estudar muito, estudar os tribunais, como que são os julgados, as jurisprudências, ler muitas jurisprudências, e buscar aprimoramento técnico, né? Fazer sua graduação, sua pós-graduação, e assistir audiências, júris. Isso eu acho que é a dica principal. E dentro da área que você gosta. Então, tem aquela situação, tem um colega do seu escritório que ele comentou comigo que o direito criminal persegue ele. Então, ele está enveredando para esse lado. Isso é importante, porque, às vezes, eu quero ser tributarista, mas não tem oportunidade. Né? Eu sou advogado de uma cidade pequena. Ok, mas o que está te perseguindo? É a área trabalhista, é a área criminal? Então, foca ali, aquilo vai te dar uma segurança futura financeira, vai te dar uma condição que você vai se apaixonar por essa área lá na frente. Então, são as oportunidades. Né? Você busca aquilo que você quer, mas às vezes aquilo escapa de você e vem no decorrer alguma outra situação. Então, eu aconselho que quem quer ser, no meu caso, né, um bom criminalista, escute, procure os mais velhos para aprender com eles, assista a audiência, estudem, se dediquem e tentem entender um pouquinho de gente, do ser humano. Que é o essencial, né? Que é o essencial. Legal, doutor. E você atende muitos clientes fora do país também? Atendo também. E atende celebridades fora do país? A gente sempre pergunta das celebridades, né? Celebridades me perseguem. Eu atendo, é muito interessante. Eu vou falar, eu fiz uma parte do meu mestrado no Paraguai, em Assunção, na Universidade Metropolitana de Assunção, que inclusive a reitora, ela era ministra da Defesa Civil do país. Então, assim,
pessoa muito influente. Tive com o presidente da República na ocasião lá, falando sobre os latifundiários brasileiros na região do Chaco. E eu fiz o meu mestrado em Direito Diplomático e Relações Internacionais. E eu sempre gostei do mundo. Para mim, o mundo é sem fronteiras. Eu sou assessor jurídico do Mercosul, como qualquer um pode ser. Você não pode advogar. Somos advogados da ex-Miss Paraguai. Fizemos uma parceria com uma advogada de lá, que é professora de Direito de Família na Universidade Nacional do Paraguai. E aí eu tenho parceria com vários brasileiros fora do país. Então, nós temos nos Estados Unidos, nós temos da Itália, nós temos da Espanha. São vários brasileiros. Eu atendi essa semana Espanha, Alemanha e Irlanda. São todos brasileiros. Olha, é muito que interessante. Tem muitos brasileiros advogando na Irlanda. E o advogado português, ele pode advogar lá também. Eu fui para Portugal ano passado também, atender uma família brasileira que me contrataram para fazer um júri aqui no Brasil, como assistente de acusação. Então, são várias situações. Atendo também um clube de futebol na Espanha, acho que já tinha comentado no começo. Então, são brasileiras que estão fora. Esse time da Espanha, como é que eu atendo lá? Porque vão brasileiros jogar lá. Olha. Então, eu faço contrato para eles e algumas outras situações. O Thiago Ramos mesmo foi para a Espanha, jogou no time de futebol, depois foi para a Alemanha, voltou para o Brasil. Então, esses brasileiros estão fora. No Japão, eu tenho três clientes no Japão. 2 de inventário e um que é uma retificação de nome. Ela casou com um japonês, uma brasileira casou com um japonês, e aí separaram. Ela optou por não ter o nome mais de casada, só que, como ela é brasileira, ela viu as dificuldades de ter o nome só de brasileiro lá. E como ela tem filhos com ele, então agora nós vamos fazer a retificação, e é possível isso. Mas mesmo ele não querendo, sim. Mas eles têm que provar as situações em que ela passa e que possa permitir o retorno do nome de casada, que se justifique, né? E eu queria saber também, doutor, para a gente finalizar, quais foram as maiores lições que você aprendeu com o direito que você leva para a sua vida? É bem difícil responder isso, porque eu falo que eu estou todos os dias aprendendo alguma coisa, né? Eu acho que a grande lição é o senso de justiça. Eu sempre falo que, e sou criticado também, eu falo que eu acredito muito mais na justiça do que no direito. Muito mais na justiça do que no direito. Várias situações. Eu sempre comento em programas, na mídia em geral, a convite dos veículos de comunicação, sobre caso de outras celebridades, de famosos, né? Que eu estava falando do senso de justiça e ser um resolvedor de problemas, né? Porque o problema não é só o jurídico. Eu falo da justiça no sentido de ter coerência, de tentar entender a dor do outro, não só fazer com que seja feito a justiça, que prevaleça o direito, mas de você resolver o problema do outro. Então, muitas vezes, o conflito, ele nem ganhou o judiciário ainda, ele nem foi ajuizado, nada. Então, você vai lá e resolve. Quando você advoga, se entrega mesmo para a profissão, a sua vida não se divide mais. Não existe mais o Gil e o advogado. Não tem como. E por mais que fale, no final... Não, eu sou advogado 24 horas e eu amo ser advogado dessa forma. Que legal, doutor. Então, gente, encerrando o episódio de hoje, eu poderia ficar horas aqui falando com o doutor Gil. Então, resumindo, o que o direito trouxe para ele realmente é o amor pela profissão, pelas pessoas, pelo ser humano como um todo. E eu acho que é essa lição que a gente tem que levar, né? Da gente entender a dor do outro, foi o que o doutor falou aqui pra gente, a gente se colocar no lugar do outro. E não esqueçam de assistir os episódios anteriores e também ficar ligadinhos para os próximos episódios, mandar mensagem pra gente, curtir a gente nas páginas vizinhas e também mandar aí o que vocês querem ver aqui nos episódios. Manda pra gente as dicas, fala pra gente que se vocês estão gostando, e queria mais uma vez agradecer a doutora presença. Sei que o doutor tem uma super agenda aí e conseguiu encaixar aí um horário para vir aqui conversar com a gente. Agradeço mais uma vez. Imensamente grata de você estar aqui.
E para mim foi uma honra entrevistar o advogado das celebridades. Tá bom, muito obrigado, doutora. É um prazer estar aqui. Agradeço demais o convite. Parabéns para a sua equipe, parabéns pelo espaço que você faz esse lindo podcast e um serviço que você faz aí de utilidade pública e principalmente para os profissionais de direito, né? Assistam o podcast da doutora, podcast de excelência com uma profissional do mais alto gabarito. Muito obrigado. Obrigado. Até logo.